sem música, sem nada, tô com lousofobia, a versão à lousa, eu não consigo mais ver lousa. Com esse óculos eu não consigo ver essa câmera quase aqui na minha frente, tá um sufoco. E nós vamos falar agora, lembrem-se que eu tinha feito no nosso canal Guerreiro de Educação 3 vídeos anteriores sobre a questão do Líbano, quando há pouco tempo atrás nós tivemos a explosão de 2.750 toneladas de nitrato de amônio nos armazéns de Beirute, e que esses armazéns estavam sob responsabilidade do grupo Hezbollah, ou Hezbollah, como queiram aí, né, os mais puristas. E aí nós fizemos o primeiro vídeo, fizemos uma introdução do Líbano, a questão geográfica, mostramos ali o Vale do Beca, o litoral do Mediterrâneo, as fronteiras do Líbano com Israel e também com a Síria, né? O Líbano que ficou sempre no meio daqueles dois países e de certa forma foi uma disputa indireta entre Síria e Israel ali por zonas de influência. No segundo vídeo eu falei sobre o Pacto Nacional de 1943, pacto esse que foi feito para a manutenção do equilíbrio político e social. Acho que foi isso mesmo. Eu acho que foi isso mesmo. E o terceiro vídeo, se não me falha a memória, foram as causas, as situações, as causas que levaram aos conflitos do Líbano, que outrora era chamado de Suíça do Oriente Médio. Fizemos aí a nossa parte. Esse vídeo vai uns 10, 12 minutos, de forma tranquila e calma. Uma situação para você, para os senhores e senhoritas. Quando você fala de Oriente Médio, toda vez que você for falar de um país, qualquer país que seja, qualquer região que seja, você tem que ter muito cuidado quando vai emitir suas opiniões. Porque quando você faz a mensuração de alguns povos para as nossas questões aqui, a nossa visão de mundo, você poderá causar problemas. Vamos dar alguns exemplos? Primeiro, quando você fala, muitas vezes nós vemos aí pessoas criticando os nossos companheiros, nossos irmãos muçulmanos. E aí começam a proferir situações que muitas vezes não correspondem à realidade daquela situação. A imprensa vem te dar uma visão e você vai, engole a chumbada e fica de papo. Eu sempre falo aos meus alunos o seguinte: eu me lembro que numa época não muito distante, estou aqui falando para que vocês entendam onde nós vamos entrar, tá? Para você depois não falar, mas o senhor vai ficar em cima do muro. Lógico, velho, e de preferência blindado. Quando eu me lembro que alguns órgãos de imprensa brasileiros, principalmente órgãos de imprensa poderosos, que realmente têm acesso a informações e que acabam sendo formadores de opinião no nosso país, quando houve a eleição do Irã, ia ter a reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad, aquele que negou o Holocausto, né? Você sabe que no Irã o presidente está abaixo do Ayatollah Supremo e do Conselho de Ayatollahs. E Mahmoud Ahmadinejad, na época da Revolução Teocrática, ele era um jovem, né, que acabou chamando a atenção de Khomeini, e aí foi se aproximando do Ayatollah Khamenei e virou presidente do Irã por um determinado tempo. Onde eu vou chegar? A imprensa aqui começou a dizer que tinha ocorrido fraude nas eleições, porque tinha panelaço lá em Teherã e tal. Só quero lembrar uma coisa para os senhores. Teherã é a capital do Irã, tem 8 milhões e meio de habitantes. É onde provavelmente more uma elite mais urbanizada do Irã. Só que o Irã não é só Teherã. O que aconteceu? Depois as redes de televisão, as revistas tiveram que se retratar, dizendo não houve manipulação. Na realidade, o pessoal do interior do Irã preferia Mahmoud Ahmadinejad. Quando o Donald Trump, apesar das fake news, ele foi eleito presidente, o pessoal falava que nunca quereria ser, porque eles escutavam muito a costa leste, ou no máximo a costa sudoeste da Califórnia, talvez a costa noroeste em Seattle.
Flórida, na costa leste, sudeste. Só que o pessoal esquece que os Estados Unidos não são circunscritos apenas à costa. Existe o interior muito grande. E aí tem que ser ouvido a voz daqueles que moram muitas vezes no interior. Por isso que Milton Nascimento tem naquela música Notícias do Brasil, que o Brasil não é apenas litoral, é muito mais que a Zona Sul. 5 minutos de vídeo para te falar isso, cara. Ou seja, cuidado quando você emitir opiniões. Se você chegar para um judeu e tentar convencê-lo que o palestino está correto, que os judeus estão errados, você não vai conseguir. Se você pegar os palestinos, que são árabes, e tentar convencê-los que os judeus estão certos e os palestinos estão errados, o senhor não irá conseguir. Se o senhor defende A, B, C, achando que fulano, cicrano e beltrano são bonzinhos, lamento informar que dentro de um processo de guerra não existe bom e mal, esse maniqueísmo não existe. Existem alianças são feitas temporárias ou não. Estou colocando tudo isso para deixar bem claro situações. Eu tenho esse livro que me foi dado de presente, não sei por quem, mas foi dado de presente. Putz, ou eu comprei, não me lembro. Que eu aconselho para você ler, mas também só terá a visão de um lado praticamente. Arafat, o irredutível, Yasser Arafat, que foi o criador da Al-Fatah em 1959, e depois a Al-Fatah ficou sendo o braço armado da OLP, mas depois com os acordos de Oslo, Yasser Arafat torna-se o que nós chamamos, né, do representante da ANP ou OAP, a Autoridade Palestina. Foi escrito por Amon Kapiluk, é isso mesmo? Estou conseguindo ler. E o prefácio de Nelson Mandela. Então agora, falado tudo isso, quase 7 minutos, para justificarmos por que nós vamos entrar com muito cuidado. Quando você vai fazer provas de vestibular, tem que ter muito cuidado. O professor X ou Y te dá aquilo como se verdade absoluta fosse. E muitas vezes não é assim, camarada. Por isso que nós falamos o seguinte: a guerra civil do Líbano. Nossa, professor, você demorou quase 8 minutos. Para que você depois não emita opiniões aí infundadas. Minha preocupação com meus alunos são sempre essa: leia e aí vai emitindo de leve, vai tocando de leve até entender. Eu falei no último vídeo que nós tínhamos um ônibus que estava com palestinos e muçulmanos, ou só palestinos, que estava num bairro de Beirute Leste, e ele foi alvo de uma saraivada de tiros, meu amigo. Isso foi no dia 13 de abril de 1975. Para alguns aí começa a guerra do Líbano, 37 mortos. Isso causou uma grande situação de comoção. E aí, você deve ter visto aquele vídeo nosso onde nós falamos das falanges, das milícias existentes, que os cristãos tinham suas milícias, os sunitas suas milícias, os xiitas, inclusive dos xiitas, a mais poderosa de todas, que era o Hezbollah. E a partir daí começa um estremecimento dentro da relação libanesa, velho. E começa uma guerra deveras complexa. Deveras complexa. Para alguns essa guerra se inicia em 75, para outros ela vai se iniciar em 1982. Então há divergências dentro também do contexto aí. Mas o que acontece? Por incrível que pareça, nessa guerra, no começo, os cristãos serão apoiados pelos israelenses ou pelos judeus, né? E pelos sírios de começo. Logo de início eles vão apoiar, né, os cristãos maronitas, que eram a elite libanesa. Israel e Síria teoricamente estariam do mesmo lado. E você deve lembrar que em 1967 Israel anexou as colinas de Golã e uma regiãozinha que o Líbano diz que é dele, mas que a Síria fala que pertence a ela, fazendas Sheba, mais ou menos, que sempre deixou Israel e Síria em lados opostos. Aí Israel, o que Israel faz? A perseguição vai ser a OLP, que eu falei para vocês que quando houve o massacre
o massacre na Jordânia, quando o rei Hussein ordena, não é, que a OLP seja expulso, os fedaim, os guerrilheiros palestinos sejam expulsos, vai morrer muita gente ali. A OLP vem para Beirute, no Líbano. E isso incomodava sobremaneira, porque o Líbano faz fronteira com Israel. Israel ao sul, Líbano ao norte. O que acontece então? Israel começa as suas incursões no Líbano, começa a caça principalmente a Yasser Arafat. E nós temos nesse confronto aí, só para quem não sabe, um problema sério entre dois indivíduos. Ariel Sharon, que foi ministro da Defesa de Israel, responsável por algumas operações, inclusive do massacre de Sabra e Shatila, e foi também primeiro-ministro depois que ele visitou em 2001, acho que 2001, a mesquita de Al-Aqsa em Jerusalém. Causou ele era deputado e causou um problema sério. Então, Sharon versus Arafat. Então, no começo, Israel e a Síria vão fazer um acordo de cavalheiros. A Síria interfere no Líbano até determinada região. Então, vou ver o que eu posso fazer aqui. Vou dar uma paradinha louco Abreu para você ver aqui. Não vou ter nada. Mas quando isso aqui é o Líbano. Isso aqui é o Líbano. Isso é o Líbano. A Síria poderia chegar até aqui mais ou menos no Líbano. Mas nesta área aqui do Líbano, no sul do Líbano, ela não poderia. Havia uma linha chamada, entre aspas, linha vermelha, que foi feita, um acordo tácito entre Israel e a Síria. Então, a Síria não poderia de forma alguma ultrapassar esse limite, porque aqui já era uma área. Israel ficaria aqui, ó. Israel seria esse pincel atômico azul aqui, certo? E aí o que acontece? Os palestinos estavam aqui, muitos estavam aqui, mas a Síria então tinha toda essa região aqui, e os palestinos ficaram praticamente encurralados. E aí em 1978, mais precisamente no dia 14 de março de 78, Israel lança uma operação chamada Operação Litani. Professor, o que é Litani? Litani é o principal rio do Líbano, que fica entre Tiro e Shaida, ou Tiro e Sidon. Então Israel manda suas tropas ali justamente para controlar o sul do Líbano. Só para você ter noção, nesta invasão, segundo alguns dados, teremos 2.000 civis mortos, de 1.100 a 2.000 civis mortos, e até alguns dados chegam a 250 mil refugiados, pessoas ali, palestinos e outros que fugiram daquela região. O Líbano, o governo libanês, ele então vai recorrer à ONU, a Organização das Nações Unidas, que nesse ano fez 75 anos. A ONU faz suas duas resoluções, a resolução 425 e 426, onde ela cria a UNIFIL. A UNIFIL, né, que era a frente ali de proteção ao Líbano, uma intervenção no Líbano. Peraí, professor, parece que a Marinha Brasileira esses dias fez um documento que o Brasil estava tirando suas tropas da UNIFIL, não é? Sim, senhor. O Brasil, ele entrou na UNIFIL quando, se não me falha a memória, em 2011, filhão. E nós fazemos parte daquela situação ali de uma proteção naquela região do sul do Líbano. E Israel, de certa forma, a partir daí, ele vai ser o pessoal tem isso aí, o pessoal considera Israel muitas vezes o vilão da história. Mas há que se ter muito cuidado, como eu falei para vocês. Na história não há vilões, não há mocinhos. Aqueles que eram adversários, muitas vezes, depois se unem. Aliados traem outros. Não foi assim porque Anwar Sadat morreu no Egito? Foi considerado o traidor da causa árabe porque reconheceu Israel? Então, filhão, essa é a primeira situação onde nós vamos chegar depois no famoso massacre de Sabra e Shatila, nas guerras e no Hezbollah. Cola conosco, há 14 minutos, que saco, hein? Nem uma musiquinha? Então, filho, você reclama da música, tá sem musiquinha mesmo, tá? É nóis, tá ligado, filho? Já Elvis.